Boa noite, boa tarde. Meu nome é Sandra Benite, em português, e meu nome em Guarani é Arareté. Arareté significa Ara é o céu, né? Ou claro, né? Ou dia, né? Ilhaté é força, né? Então meu nome, eu já carrego meu nome com essa força que eu sempre venho assim, me empoderando em mim mesmo. Eu acho que isso, essa palavra, na verdade, as mulheres, independência indígena ou não, a gente carrega assim, esse poder, né? Esse poder que a gente vem, mas a força que a gente traz para a gente é da gente mesmo. Então, e eu quero agradecer também, né, a professora, né, e também agradecer a vocês que estão aqui para a gente conversar, me ouvir. Eu acho que a luta da gente, cada contexto é um diferente do outro, né? Então eu acho que depende muito do contexto também, né? O contexto, esse contexto também a gente tem que levar muito em conta, né? Da onde a gente está falando, de quem a gente está falando, ou seja, a gente tem que enxergar esse contexto, né? Porque cada um tem as suas origens diferentes um do outro. Mesmo sendo indígena ou não indígena, também a gente sempre traz a nossa história é diferente um do outro, né? Eu acho que isso é muito importante também, da gente sempre levar em consideração esse contexto diferente, essas nossas histórias diferentes, né? E eu, assim, agradeço mais uma vez, né? Eu vejo que aqui também tem várias pessoas que vieram para nós ouvir, isso é importante, né? Então, eu acho que, eu vou falar um pouco, eu sou de origem Mato Grosso do Sul, né? Eu nasci na aldeia Portolino, no Mato Grosso do Sul, onde era uma coisa assim, até hoje, né? Não sei se alguém já ouviu falar sobre essa questão da luta dos Guarani Kaiowá. Lá é terrível, infelizmente, né? Quem sofre mais são as mulheres. Eu acho que de forma geral as mulheres sofrem lá, mas assim, indígena nem se fala por quê. Porque o que as mulheres indígenas sofrem lá nem aparece. Então eu vi algumas coisas acontecendo com minhas filhas, né? Minha avó me contava isso. E até hoje acontece isso, né? Porque lá às vezes eu não gosto muito de falar, porque lá é uma coisa muito pesada, uma coisa muito assim que não deveria nem acontecer, mas acontece. Mas isso não aparece, né? E então eu carrego essa minha luta, na verdade, por conta disso, né? Porque eu falei que um dia eu quero falar e eu quero falar para aqueles que não conseguiram falar, ou seja, aquele que não, quer dizer, eu sou porta-voz daquele que não teve oportunidade de falar. Então, acho que o meu objetivo, a minha luta sempre foi isso, né? E eu fiz magistério, na verdade, em 2000 eu fui para o Espírito Santo, né? Eu sou Guarani de Andé, e os Guarani tem vários subgrupos, assim, tem Muiá, Inhandeva, tem Guarani Kaiowá, Guarani Chicai, tem. Então, acho que aqui no estado aqui no Brasil tem 10 estados, né, localizados, acho que também no Maranhão, já tem Guarani, Tocantins, então tem outros do Sudeste até o Sul, tem Guarani, né? Então a gente circula muito também. Os Guarani andam muito, visitam parentes e por aí vai. Então eu fui para visitar meus parentes em 2000, no Espírito Santo, aí eu fiquei lá. Lá eu comecei trabalhar na escola, né? Eu era professora, trabalhei durante 7 anos lá. E aí em 2010 eu fui fazer uma licenciatura em Cultura
pela Universidade Federal de Santa Catarina. Aí me formei lá e vindo para cá no Rio, também por conta do trabalho, eu fui para Paraty, né? Fiquei 3 meses lá no Paraty. Aqui no Rio eu acho que tem 7 aldeias Guarani, 7 ou 8 mais ou menos, não lembro. Tem aldeia Guarani. Então eu vou também para compartilhar o que eu aprendi também com os Juruá. O Juruá fala assim, sociedade não indígena, né? Eu fui levando essa informação para os meus parentes. Então, através disso, eu mandei meu projeto para o Museu Nacional, né? Eu queria falar mais sobre essa questão da questão indígena, sobre a questão das mulheres. Então, eu falo mais sobre aquele que não consegue falar. Por exemplo, eu falo muito sobre a infância, né? E também sobre as mulheres, né? Porque eu não consigo falar sobre a infância sem falar das mães. Eu acho que eu faço essas duas ligações. Então eu costumo, assim, eu faço esse trabalho, aí eu fui selecionado para fazer meu mestrado no Museu Nacional esse ano. Então a minha luta é longa, assim, se eu for falar a história toda, assim, eu tenho uma questão de muitas coisas assim nesses caminhos que eu percorri, na verdade, não foram fáceis, né? Foram vários desafios, vários perdas, ainda bem ganho, porque tem muitas coisas que você às vezes você perde, mas quando você tem esse objetivo, às vezes você deixa de lado outras coisas, né? Por exemplo, eu tive que vir da aldeia, agora eu estou morando na cidade, coisas que para mim é coisa nova isso. E não é uma coisa fácil. Para mim é mais difícil porque eu sou mulher, né? Para mim é mais difícil. A gente não pode dormir em qualquer lugar, a gente não pode dormir, ou seja, frequentar certos lugares, ou às vezes você... É muito difícil isso, né? Para mim, eu não consigo, assim, não conheço, né? Como que é a sociedade não indígena, eu tenho que ficar muito atenta para que muitas vezes é sacrifício também, a gente faz sacrifício, né? Então, eu tenho 4 filhos, né? Graças a Deus, o menor está com 14 anos, 15 anos, completou domingo, né? Então, a educação deles foi totalmente assim, eu diria assim, que é meio muito amplo, assim, já é uma coisa assim, eles conseguiram enxergar que eu quero ser professora, ao mesmo tempo eu quero estudar, eu quero seguir meu caminho, eu quero ter minha autonomia. Então, eu acho que meus filhos conseguiram entender muito bem isso, né? Isso, assim, eu agradeço muito também a compreensão dele, porque o menino, que é menor agora, que está com 15 anos, né? Eu deixei praticamente quando ele tinha 2 aninhos, né? Eu já começava a deixar ele para ir para estudar, porque eu fazia magistério em Santa Catarina. A gente ficava por mês, e aí eu voltava, né? Às vezes 3 etapas por ano, né? Então, era muito sacrifício também, porque tem horas que a gente não podia levar. E foi muito interessante também que a gente conseguiu, nessa luta, a gente conseguiu, né? As mulheres conseguiram levar os filhos também para estudar, né, junto, né? Porque na época, quando nós fizemos magistério, não queria que a gente levasse o filho, só que a gente podia levar aquele que está amamentando. E aí a nossa briga era 70 alunos, e nesse meio de 70 alunos eram 13 mulheres. Né? E aí era 15, né? 2 desistiram. E aí a gente não queria mais deixar as outras desistir, né? Porque já eram poucas e ainda vai desistir por conta dos filhos. Então aí a gente se reuniu, né? Para que a gente discutisse também como é que a gente vai fazer. Aí nós discutimos para fazer manifestação. Ou ninguém vai mais, né?
aí claro, né, a gente começamos a discutir, quer dizer, ser companheira da outra, né? Eu acho que o que eu aprendi, e também isso já vem de costume, né? Isso já é de costume, principalmente falando dos Guarani, é essa questão de companheirismo. Companheirismo, eu estou dizendo assim, não só com o marido ou com outras pessoas, assim, companheiro de forma geral, né? Inclusive, nós, né, mulheres do Guarani, nós temos o nosso segredo. Porque os maridos têm o momento deles e as mulheres também têm o momento, né? O momento delas, né? Então tem muitas coisas que eu sempre digo assim, tem muitas coisas que meu marido ele não sabe, né? Quer dizer, o que eu converso aqui com minhas amigas, ou seja, com outras mulheres, eu não tenho obrigação de contar para ele. E nem ele conta. Então a gente não se cobra muito assim. Não existe essa cobrança, né, de falar tudo que eu faço, né? E eu casei, na verdade, quando eu tinha 16 anos, né? E aí eu tive o primeiro filho com 18 anos, mas eu acho que quando eu tomei a decisão de estudar, aí eu falei para ele que eu não quero cobrança, né? Porque vai ter cobrança. Aí, por mais que doloroso para ele tem que aceitar isso. Aí foi difícil, até hoje, assim, a gente. Só que a gente, e também nós, Guarani, temos esse costume, né? Por exemplo, enquanto o outro, isso é a relação de casal, né? Por exemplo, eu, né? Enquanto o outro não se sente bem seguro, a gente apoia. Pode ser que eu consiga o meu namorado, eu tenho outra pessoa, né? Depois que eu me separe dele, eu tenho outra pessoa. Mas até que ele se sente seguro de ficar bem, eu não vou, vamos dizer assim, onde ele está, né? Com o outro, né? E aí depois que resolve também a gente se torna amigo, né? Tem vários, né? Os mais velhos, por exemplo, a minha sogra, né? Minha ex-sogra, ela mesma separou do marido e depois casou com outro. Mas agora ela está com o ex-marido dela, né? Que é o pai do meu marido, quer dizer, ele não casou mais, mas ela casou de novo. Mas agora eles são amigos, né? Eles moram no Mato Grosso do Sul. Então, essa nossa estratégia, na verdade, também vem muito da força das mulheres também, né? Porque, assim, o que eu penso e o que eu vejo hoje, né, como mulher e como acadêmica, né, eu hoje aprendi muito que eu vejo, assim, na comunidade, entre as mulheres não tem muita, assim, competição. A gente não tem competição, assim, a gente é parceiro, né? A gente é parceira, a gente é solidária, assim, a outra, né? A gente conversa também, como eu disse, às vezes a gente ouve também, muitas vezes os homens falam assim, as mulheres estavam fofocando. Mas a gente fofoca mesmo, aí eu falo assim, a gente está fofocando mesmo. Por isso que a gente, os homens, não pode saber. Aí quando eles falam assim, as mulheres estão fofocando sim. Por isso que os homens não podem nem chegar perto. Então, muitas vezes, quando a gente faz fofoca, né, como você diz, a gente não conta o que eles... Então, eles têm o momento deles e a gente também tem o nosso momento, né? E eu acho muito, assim, interessante também, que eu aprendi muito com as mulheres, né, com as outras mulheres, que são... a gente não conta as coisas assim, a gente conta, o que a gente conta para a outra é segredo, né? Então, muitas vezes a gente se torna forte com a outra, né? Muitas vezes, porque a outra se compreende melhor, né? Muitas vezes, assim, por exemplo, pode ser parente, amigas, mas assim, isso sempre, assim, fortalece a gente. Então, por isso que eu acho que nós temos a nossa dança, né? Nossa dança de mulheres,
também temos o nosso momento de fofocar, né? Quer dizer, o que é fofocar hoje, né? Falando em português, né? Para nós, né? Quando a gente sente, né, falta de conversar com a outra, a gente vai na casa da outra, né? Isso na aldeia acontece muito. Aqui tem o que eu conheço, esqueci o seu nome. Isso, ele e também o Diogo e o Paulo, o São Paulo, que também já conhece um pouco a comunidade, já trabalhou com a comunidade. Eu acho que eles já perceberam isso, quer dizer, quando as mulheres começam as duas ou três, né, começam a procurar piolho da outra, né? Isso não é porque a gente está caçando piolho da outra, é porque isso, enquanto a gente caça piolho da outra, a gente procura conversar, dialogar, né? Então, eu acho que isso, assim, para mim é muito importante, porque aí você desabafa as coisas, né? Quando você desabafa com a outra, a gente não dá opinião sobre a outra, né? A gente não dá, por exemplo, eu nunca ouvi a outra falando para mim, olha, faz isso, faz aquilo, mas fala assim, dá conselho, né? A gente recebe muito conselho da outra, pode ser mais nova ou mais velha, né? Então, no nosso costume, quem nos ensina a caminhar é a mulher mais velha. Por isso que nós temos, o tempo todo, temos os nossos momentos, né? Mulher quando estiver mais velha. Porque ela que nos ensina qual o caminho, né, mais fácil a gente seguir. Mas isso não quer dizer que isso não acontece na aldeia. Acontece também. Só que é diferente. Assim, para tratar isso é diferente, né? Então, a gente fala assim de caçar piolho, né? Caçar piolho da outra, quer dizer, isso é um momento de dialogar contra, não é fofocar, né? Muitas vezes os homens falam, estão fofocando. Mas assim, nem todos os homens também falam isso. Só que os homens guarani, eles têm, desde criança, né? Eles têm quando eles começam a engrossar a voz, né, que eu falo, de passagem de adolescente para adulto, seria, né? Que nós temos regras, né? Geralmente os meninos, eles ficam 2 ou 3 anos numa atividade, né? Só que nessa atividade que eles aprendem com o mais velho, o que eles aprendem? Eles aprendem tudo. Quer dizer, aprender tudo, quer dizer, aprender a lidar com a irmã, aprender a lidar com a mãe, aprender a lidar com as pessoas mais velhas. Então, quer dizer, eles aprendem o mundo da mulher, né? Que eu falo sempre assim, o mundo da mulher. O que é o mundo da mulher, né? Então, para eles se interagir para ele ser bom menino, ser bom homem, ele tem que interagir bem com as mulheres também, né? Então eu acho que isso vem já desde pequenininho, não é só de... Isso também, você tem que praticar isso também. Por exemplo, as mulheres guarani, elas não cozinham quando elas estão com menstruação. Isso ela não pode fazer comida, porque tem várias explicações. E até mesmo para prevenir, quer dizer, para preservar a saúde da mulher, né? E eles falam que quando a gente está com TPM, né? TPM, a gente fala ecó, quer dizer, cunharecó. Cunharecó quer dizer o mundo da mulher, né? E aí, nesse período, a mulher ela fica de recluso. Por quê? Porque você não espera nada, você não pode esperar sempre coisa boa de outra pessoa, né? Vamos supor que eu estou estudando, né? E eu, quando estou em estrada, eu não posso vir, pelo meu costume, eu não posso vir aqui, né? Porque tem várias explicações sobre isso. E também até mesmo para... diz que isso é o bem-estar da cabeça da mulher, né? Porque eles falam que a cabeça da mulher tem que saber, né? Então, por isso, os meninos têm que saber. Se tem irmã, ele tem que aprender a fazer comida, né? No período onde ele está, onde é irmã. E quando está menstruada, por exemplo, se eu tenho 2 meninos em casa, eles têm que saber, né, lidar com isso, né? Porque
quando eles têm que se preparar para isso. O momento deles também de fazer as coisas em casa, né? Isso é costume guarani, né? Eu lembro que uma vez o meu filho, eu estava no curso e a mais nova menstruou pela primeira vez. Aí eu estava no curso, aí ele me ligou e falou assim, mãe, ele chorou mais do que irmã. Aí eu falei assim, mãe, aconteceu isso, né? Aí eu falei, tá, então você vai pegar. Aí a tia mandou ele pegar remédio, levar, porque a gente faz remédio e tal também. E aí o pai não estava, né? Então eles começaram a fazer esse remédio e tal para ela, né? E ele falou assim, a menina estava chorando, disse que estava com cólica e tal. Aí, só que a gente também usa outros remédios, por exemplo, a gente usa aquele raiz da goiaba, né, goiaba vermelha, para, às vezes, quando a gente sente algumas diarreias, essas coisas, né. Aí ele foi lá, pegou para diarreia. Não era para isso, mas... Aí ele achando que a irmã estava com diarreia, né, com cólica. Então, mas então eles já aprendem também como lidar com as mulheres, né? Então isso é o costume da gente, né? E tem várias outras explicações, né? Que eu tenho assim, o que eu tenho para contribuir, de repente, para a gente pensar, como a professora falou, né? E também nós temos também o momento de encantamento, né? Encantamento. O que é encantamento? Nós temos também nossa festa, nossa dança, vamos dizer assim, como que fala, na hora de encantar. Encantamento, as mulheres começam também a fazer esse encantamento delas, né? Quer dizer, não é só... Por que eu falo isso? Às vezes eu vejo na sociedade do Juruá, né? Juruá eu falo assim dos não índios, que muitas vezes as mulheres só se manifestam quando acontece alguma coisa. Eu acho que para nós, na nossa comunidade, esse encantamento, ou a gente se manifesta, não é só isso desde sempre. E tem momentos, né? A gente vem fazendo esse encantamento, né? Esse encantamento quer dizer, também para dizer quais são os nossos limites e também quais respeitos que eles devem ter sobre as mulheres, né? Então isso a gente faz, né? Temos o nosso momento de dança, nosso canto, né? Nosso ritual. Então, eu vejo isso que aqui, depois que eu vim aqui, participei alguns encontros com as mulheres não indígenas, né? Eu já participei vários. Assim, às vezes, parece que não tem muito, assim, o espaço, né? Para vocês se expressar, né? Nós temos nosso espaço de se expressar, nós temos nosso espaço próprio para isso, na comunidade. Então, eu acho que as mulheres, quando querem falar de alguma coisa, é muito gostoso quando a gente diz isso como brincadeira, né? Muitas vezes, como diz, como eu vou dizer assim, na medida da brincadeira, de forma encantamento, né? Digamos assim, que a gente não precisa esperar, ou seja, a gente tem que começar e ocupar o espaço, demonstrar também a nossa expressão, o que nós queremos, o que nós realmente queremos. Nós queremos respeito, nós queremos isso. Então eu acho que aquilo que eu falei, cada contexto tem uma forma diferente de ver a situação. Vamos supor que lá na minha aldeia, o que eu preciso dizer para os homens que eles não devem fazer. Então eu tenho que entender o que realmente hoje, agora, as mulheres querem, né? Hoje, né, falando de hoje, as mulheres querem estudar, querem caminhar. E os homens, os maridos,
principalmente, eles não querem deixar as mulheres, muitas vezes, fica assim meio que não quer perder, não quer deixar ir embora. Então eu acho que se a mulher não quiser ir embora também, de repente pode ver esse diálogo, né? Esse diálogo de encantamento. Hoje, né, eu fui criticado quando tomei essa decisão de vir para cá. Mas hoje também eu vejo que os homens também têm muito respeito por mim também. Eles perguntam, até assim, o meu ex-aluno, né, eu trabalhei muito com eles assim, sobre essa questão do respeito. Por quê? Porque hoje, infelizmente, muitas coisas também mudam na aldeia. Não é mais como antigamente. Tem algumas famílias que seguem ainda esse ritual, mas tem algumas aldeias que não. Por quê? Porque já entra várias televisão e outras coisas que às vezes, muitas vezes, o jovem fica perdido, né? Então eu acho que eu falei, quando eu fui para a aldeia, eu falei para a mulher, acho que a gente tem que voltar de novo, fazer esse ritual, né, de dialogar com os meninos, porque senão eles vão passando por cima daquilo que a gente não queria que fosse, né? Por exemplo, eles estão perdendo de conhecer o mundo da mulher, né? E isso não pode, se isso acontecer, eles vão ter essa visão, né, de que não vai ter respeito, né? Por exemplo, para nós, a língua guarani já é tudo que é falado na língua guarani é sagrado, né? Por exemplo, a gente não tem menor, assim, digamos, vergonha, ou seja, nós não achamos isso de forma errada, né? Que muitas vezes eu vi assim, por exemplo, de falar sobre sexo, por exemplo. O que é sexo para a gente? A gente tem uma forma de falar sobre isso, mas para nós esse sexo, por exemplo, é sagrado, independente de ser de forma, mas a pessoa, por exemplo, eu tomo essa decisão, então quando eu tenho meu parceiro, mas isso ninguém, ou seja, a pessoa, por exemplo, faz parte de mim, ele em nenhum momento não pode falar, por exemplo, banalizar essas coisas, né? Eu vejo muito isso muitas vezes aqui na cidade. Esse dia eu estava no metrô, eu vi alguns meninos comentando coisas horrores, assim, falando, né, sobre as meninas, falando sobre os amigos, né, falando, peguei a namorada de tal, fulano, é meu amigo, eu sacaneei ele. Então tudo isso, nós não temos isso na nossa comunidade. Pode ter que tenha sim. Só que quem decide para poder resolver essa questão, para punir esse indivíduo, vamos supor, é a própria comunidade, ou seja, é o coletivo, né? Não tem punição para essa pessoa, mas a punição que ele recebe, todo mundo sabe quem ele é. Então, se ele quiser namorar, ou seja, ficar com algumas meninas, ninguém vai ficar com ele. Então, por quê? Porque todo mundo já sabe, e aí outra vai repassando sobre essa pessoa, quem ele é. Então, essa punição que a gente dá, nesse sentido que eu falo, é uma parceria que a gente pega com a outra, né? Por exemplo, eu falo, aí eu vou avisar, eu vou comunicar a outra, eu falo assim, ele é assim. Então a outra vai falar para outra amiga também. Então a gente vai falando, aí nesse sentido as fofocas vai. Então eu acho que sempre a gente tem essa parceria com a outra, né? Então quem por exemplo, vamos supor que esse indivíduo, ele é ruim na comunidade, mas ele não vai ser expulso ou vai ser punido, ele não vai acontecer nada com ele, né? Mas aí todo mundo vai saber quem é ele. Né? Claro que na cidade enorme não vai acontecer isso, mas quando a gente ouve, assim, na comunidade perto, toda a comunidade, quem mora perto da outra, quer dizer, ele sabe quem é essa pessoa. E aí, às vezes, comunica até a família, né? Porque a família também toma essa responsabilidade. Por exemplo, meu filho, ele fez isso, falou isso, com certeza a comunidade, ou seja, as caciques vai me chamar na comunidade. Mas quem vai pagar por isso sou eu e o pai, né? Quer dizer,
eu tenho que tomar uma decisão de como eu vou cobrar meu filho nesse caso. Então tem várias outras coisas que eu quero, de repente eu não vou ficar falando muito, e aí se vocês quiserem perguntar ou não sei, né, o que dá para me responder, né? Então eu acho que era isso, né, que eu queria falar com vocês, né? E eu queria fazer uma brincadeira, não é tão brincadeira, que quando a gente, eu falei no começo, quando a gente se junta, né, para fazer fofoca, a gente sempre faz, para nós é muito importante o toque, né, para a gente ter quando sentir o outro, né, sentir o outro ou o outro, quer dizer, isso a gente tem, nós temos esse costume na família, né? As mães faziam muito isso com os filhos, né? Quando a gente, nós Guarani, né, não temos muito essa questão de gritar, de falar muito alto, né? Então, não falar muito alto, quer dizer, tem outras questões que a gente sempre vem mantendo, né? Por exemplo, de não falar alto significa muita coisa, né? E também a gente não tem esse costume entre a gente, entre a gente, tá? Mas vocês podem, eu falei uma vez isso para o grupo de um aluno onde eu fui, aí falou assim, não vou te abraçar mais não, mas não é isso. Eu tenho aqui, né, claro que eu peguei o costume de vocês, de quando eu encontro alguém, por exemplo, o Paulo, essas outras pessoas amigos que eu conheço, eu já chego abraçando, né? Então, pelo menos, eu já sou um pouco interculturalidade. Então, bom, tudo bem, mas isso é uma coisa boa, isso, né? Eu aprendi isso, né? Eu gosto também de compartilhar esses de você, mas entre a gente nós não temos esse abraço, a gente não se cumprimenta com beijo, com abraço, a gente só apenas se olha, né? E olha ele, não é nada, o Guarani abaixa a cabeça e pronto, mas isso não quer dizer que não está gostando de receber, né? Mas esse é o nosso costume, né? Às vezes tem um grupo que senta e não fala nada, está no silêncio total, eu acho que o Diogo também já passou por isso, né? Fica sentado sem falar nada. Tá? Mas é assim o nosso costume, né? Mas o que a gente, onde que a gente, quando a gente, no momento de dançar, né? Quando os homens também dançam, os homens também, eles também se agarram, eles dançam, né? Então, esse no momento deles de dançar, né? Mas isso tem outro significado, né? Que eles têm. Então, muitas vezes, eles, né, dançam juntos, tem vários tipos de dança, né? Mas isso só para os homens, né? Então, esse momento também, eles também dançam juntos. E também tem dança, às vezes tem canto para as mães, né? Então, as mães que, geralmente, quem faz esse toque, na verdade, são as mães. Então, quem faz esse toque são as mulheres, a grande maioria que faz massagem, ou seja, qualquer carinho de toque, são as mães, são as mulheres, né? Então, não tem problema nenhum quando uma mulher vem e fala assim, eu conversando com outra pessoa, fazendo massagem, então, isso não isso é de costume, né? Então, eu acho que é uma forma de a gente interagir com o outro, né? E muitas vezes a gente vive tão perto um do outro que a gente nem compartilha o sentimento, digamos assim, o nosso momento, às vezes a nossa angústia, né? Às vezes a pessoa está angustiada e você não compartilha com o outro, né? E a gente é diferente, a gente compartilha esse angústia, às vezes, com outra pessoa, de forma como passando piolho, né? Fazendo massagem com o outro,
né? Então eu acho que aqui a gente não vai caçar piolho de ninguém, mas eu quero fazer essa brincadeira, né? Para a gente ver como que é importante, né? De a gente de sentir o outro, né? De sentir a pessoa que está, às vezes, no dia a dia com você, mas você não conhece, né? Então eu acho que aí você tem essa segurança de você compartilhar aquilo que você, às vezes, está te angustiando, né? De repente, não falando, mas pelo menos com simples gestos, às vezes a gente compartilha as coisas com o outro, né? Então eu queria, assim, que vocês fizessem né? Par de cada um. Aí, do jeito que vocês estão aí, vai procurando par, né? Aí eu vou fazer assim, eu quero que alguém vá 6 minutos, né? Quando a gente começa, 6 minutos, 3 minutos para cada um. Eu acho que tá bom, 3 minutos. Não, primeiro, quando começa, vai formando par. Aí pode ser. Aí eu vou, calma. Todo mundo tá com dupla? Tá com dupla? Todo mundo? Tá com dupla? Tá com dupla? Aí quem você participar, tá? É o seguinte, é uma massagem, né? Que na verdade geralmente as mães fazem isso com o filho, às vezes quando está muito. Quando a criança não quer dormir, ou seja, quando a pessoa também pede muitas vezes entre a gente pede isso, pronto, eu não estou bem. Então quando a pessoa chega e fala eu não estou bem, a gente faz qualquer coisa com a outra pessoa, ou caça-piolho, ou a gente faz massagem. Então nós vamos fazer massagem, tá? Porque aqui não vai fazer, ninguém vai ter piolho. Eu me dei muito bem, né? Vocês sentiram, né? Então, aqui a gente tem um negocinho, né? Tipo um buraquinho, né? E aí daqui a gente pega com esse dedo e faz isso com a outra. Aí você pega a outra e você faz nela, tá? Fechar o olho. Primeiro você vai fazer nela. Só o direito. 3 minutos. Deixa eu marcar aqui, eu esqueci de marcar. Pessoal, vamos fazer silêncio.
Pessoal, quem quiser continuar, pode continuar. É uma forma de a gente compartilhar a nossa angústia com outra pessoa. Não precisa dizer o que você sente, né? Mas com gesto, muitas vezes a gente fala o que a gente também sente para outras pessoas. Então, de repente, essa massagem, a gente sempre faz isso com o filho, com os amigos, pelas pessoas que a gente, muitas vezes, que está em volta da gente, né? Então, quer dizer, isso é uma forma de a gente compartilhar a nossa angústia, às vezes até mesmo o nosso cansaço, né? Digamos assim. Então, eu acho que essa é uma forma de a gente demonstrar um carinho e respeito também pela outra pessoa, né? Então, eu só queria dizer isso, né? Que eu sempre falo essa questão do caça-piolho, não é somente isso, mas esse caça-piolho do outro também é uma coisa, não é só, quer dizer, não é porque a outra tem piolho. Muitas vezes a gente não tem piolho, mas mesmo assim a gente caça piolho. Então eu acho que essa forma é muito importante isso também, né? Da sociedade onde a gente vive também hoje em dia. A gente está muito numa correria. Às vezes a gente está numa sala, mas a gente fica o tempo todo olhando para as coisas, mas a gente, às vezes a gente olhar, mas a gente não sente o que a gente está olhando. Né? E eu acho que é importante a gente também ter que sentir o que a gente está vendo, o que a gente está olhando. E eu acho que é mais importante o nosso bem-estar, né? Porque a gente, nós Guarani temos muito isso, né? De o nosso bem-estar. Né? Eu lembro que a professora no começo ela fala assim, essa aqui não vai dar emprego, mas eu acho que essa questão é o bem-estar de todos. Eu acho que é isso. É importante isso. Eu já mexi em vários trabalhos, né? Quer dizer, por conta de não me sentir bem naquele lugar. Eu sei que eu vou perder, mas a melhor coisa é o nosso bem-estar, né? E esse nosso bem-estar que isso não tem preço, né, no nosso bem-estar. E eu acho que é mais importante isso. E nós, Guarani, essa nossa viagem, essa nossa andança para lá e para cá, de mudança, de visitar parentes, isso é uma forma de bem-estar também, fortalecer a nossa espiritualidade também, né? E quem decide para andar, muitas vezes são as mulheres, né? Muitas vezes são as mulheres que fazem caminhada, né? No Guatá. Guataporá, eu acho que esse Guataporá, né? Quer dizer, o Tecoporá, quer dizer, isso é uma forma de bem viver, né? E esse bem viver, na verdade, geralmente toma decisão para ir para a luta são as mulheres, né? Então eu acho que tem a história da Dona Aurora, que no Espírito Santo era uma líder, né, mulher, que veio do Rio Grande do Sul, fez caminhada até foram para o Krenak, né, até Belo Horizonte, eles foram para lá, para abrir um caminho, né, digamos assim. E ela era líder, né, era mulher. E aqui também, em Maricá, também tem uma mulher que também era filha dela, que é a Dona Lisa, né, conhece? Então, a maior parte onde as mulheres, invisivelmente, às vezes está, mas quem estão na frente da luta pela caminhada, pela luta pela terra também, são as mulheres. Então, eu acho que a grande parte são as mulheres. Geralmente correm, né?
eu estava na secretaria, de Educação no Espírito Santo, que não queria abrir o ensino médio na aldeia, e as comunidades queriam. Aí quando foram 3 mulheres e mais homens, acho que foram 17, né, homens, né, e aí liderança, né, e foram 3 mulheres, eu e a outra, 2 tributinhas. Só que aí nós falamos que nós não vamos colocar nossos filhos na escola de Coqueirão, onde a gente não quer mais, estamos cansados de ouvir de os nossos filhos sofrendo discriminação, preconceito, né? Então, eles já passaram por vários e vários, né, chamando de todo tipo de nome ruim, né? Porque lá eles são muito preconceituosos contra essa questão indígena. Então, até a própria escola admite ainda isso, chamando de índio é isso, índio é aquilo. Então, o índio onde está o índio, ele é ladrão, ele é roubador de terra, um monte de coisa. Então, isso acontece na escola. E aí, o que acontece? Eu coloquei meu filho na escola lá. E aí ele passou, e para ele não ser rejeitado, ele tem que seguir a regra deles. O que é a regra deles? É se vestir bem, é ter que ter o celular de última geração. E como é que eu não tenho condição de colocar isso, aí ele fica revoltado contra mim. Aí eu falei, eu tenho outro meu filho, eu não vou colocar mais lá. Na aldeia, temos problema também, mas a aldeia é comunidade. Tem ainda uma comunidade, por exemplo, a liderança pode corrigir ainda meus filhos. Né? Os professores ainda têm ainda a autonomia de corrigir meu filho. Né? Também, eles vão me avisar. Agora, fora da aldeia, onde eles estão estudando, não tem mais controle. Então, os professores sofrem com eles. Então, às vezes, a gente não sabe nem quem mais são os professores. Então, é muito difícil. Aí eu falei, não vou colocar meu filho lá no Coqueirão. Então, foram 3 mulheres para dizer não e não. E aí, depois eles riram, brincaram com a gente e falaram assim, vieram 3 mulheres para levantar a guerra e os homens que encaram. Então, quer dizer, mas o objetivo é esse. Os homens que encaram o restante. Aí eles falaram assim, não, nós não vamos sair daqui enquanto não resolver essa questão na nossa aldeia. Aí eles começaram a bater o pé e dizer não, nós não vamos sair daqui. Aí eles começaram a chamar a comunidade para vir para fazer manifestação ali na secretaria. E aí foi resolvido, né? Que falou que vai resolver essa questão. Então, na verdade, nesse sentido, as mulheres sempre são importantes, né? E elas são ouvidas também, muitas vezes, né? Então, eu acho que é um exemplo que eu estou dando assim, para vocês, não sei se vocês estão entendendo o meu exemplo. E era isso, né? Eu acho que eu já falei demais e agradeço mais uma vez, né? Se vocês quiserem fazer pergunta, eu estou aqui. Obrigada, Sandra, mais uma vez. Eu fico muito empolgada, tenho que me controlar, não vou fazer perguntas de cara, ao contrário do que geralmente se faz, que é aquela assim, vou começar fazendo perguntas, não vou fazer isso. Eu esqueci de falar uma coisa no início, o pessoal da turma, da disciplina, recebeu o texto daquela entrevista que você, e acho que esse é o nome dela. Nelly. Que a Nelly, isso, que a Sandra e a Nelly deram para a revista DR. Quem não leu e tiver a oportunidade de ler, vale muito a pena, tem questões muito interessantes lá. Então nós temos, para além do que a gente discutiu aqui, do que a gente ouviu, a gente também tem coisas na entrevista que podem nos ajudar a pensar. Enfim, eu já anotei algumas coisas, mas ao contrário, eu queria primeiro abrir para vocês falarem. Eu sei que dá um pouco de vergonha, eu sei que a voz gravada fica feia, mas a gente ignora isso. E vamos tentar fazer desse espaço aqui aquele espaço que é sempre, todas as terças-feiras. Um espaço que todo mundo fica extremamente à vontade para a gente trocar e divergir, e concordar e construir uma coisa bacana juntos aqui. Então, pode ser comentário, pode ser pergunta, pode ser o que vocês quiserem. Vamos abrir as falas para vocês. Muito bom, gente. Calma, um de cada vez. São nervosos, eu sei, é tenso.
Muito bom. Eu gostei muito de você falando. Fala só seu nome. Isabel, meu nome é Isabel, eu sou mídia, eu faço matéria mesmo. E eu gostei muito, muito de ouvir você falando dessa coisa do senso de comunidade que você tem com comunidades indígenas. Que isso acaba me levando muito, pra de onde eu sou. Eu sou de uma área que ela é mais ou menos rural. É uma cidade grande, mas tem características de área rural. E isso é muito bonito. A gente também tem, não tão forte, eu diria, mas a gente tem muito isso de assim, se você, todo mundo cuidar um do outro. E eu acho que isso é coisa linda, tanto pelo lado que é bonito mesmo e que é legal, tanto pelo lado de resistência. Porque quando você tenta cuidar um do outro, é muito mais fácil você se proteger contra os absurdos que a gente vê por aí. Eu queria falar isso mesmo, que eu realmente estava aqui meio estralente, porque lá que me chama um pouco aqui é uma coisa muito bonita. Não é uma pergunta, Obrigada, Isabela. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Fica à vontade também, viu? Estamos aqui todos à vontade. Entenderam, né, gente? Podem falar, fica à vontade, vamos lá. Depois a gente edita esses momentos de silêncio, a gente pode ficar em silêncio também, não tem problema. Acho que eu tenho uma abstração também, que é sobre a gente sentir as pessoas. Aqui é forte, e como mulher também tem uma coisa que acontece, que de dar 2 beijinhos. Às vezes a gente trabalha em alguns lugares, por exemplo, que a gente tem que dar 2 beijinhos nas pessoas, e as pessoas se aproveitam do seu corpo quando dão 2 beijinhos. E é muito desagradável. E a gente realmente sente a pessoa quando a gente toca. E é muito legal saber que existem lugares e pessoas que levam isso muito em consideração. Entender a sensibilidade do corpo, do espírito e tal. É muito importante. É bom isso. Vocês estão muito tímidos, eles começam assim, Sandra, daqui a pouco tá uma coisa. Muito interessante isso. Eu vou falar então, já que vocês estão ainda tímidos. Pegando um pouco o gancho do... Qual que é o seu nome? Vivian. Que a Vivian falou, assim, me parece que a gente tem muito isso, né? A gente tem essa invocação o tempo todo de produzir falas sobre a gente ou sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. E ao mesmo tempo o silêncio quase sempre, muitas vezes, é associado a uma solidão, né? Assim, o silêncio ele não pode ser uma coisa de... pra gente, muitas vezes. Não sei se vocês compartilham dessa visão, assim, pra mim isso... Sei. Vim de uma família muito barulhenta, assim, uma família de descendência espanhola. Então, imagina, né? Aquela coisa... Quem tem família espanhola sabe, aquela coisa meio caótica. Não sei se era minha, talvez seja minha. Vergonha agora. Mas a minha, tudo bem. A minha família não é uma coisa que dá pra usar como parâmetro de um modo geral. Mas tinha essa coisa meio espanhola de falar demais, de um falar do outro, das intrigas, redes de intrigas familiares. E eu vi pessoas se identificando comigo nesse momento, não sei. Não é? Não sei. E eu acho que tem um pouco isso, às vezes o silêncio parece ou depressão, ou tristeza, ou solidão, e ele parece que não faz parte de um processo que pode ser mais amoroso também, um silêncio que acolhe. E aí, fazendo gancho nas falas de vocês todas um pouco, a questão do toque me parece central, assim, né? Aquilo que a Luna falou, a gente se beija muito,
a gente se beija, se apresentar fulano com Beltrano, conheceram agora, vai dar 2 beijinhos, em alguns lugares é 3, né? Tem lugares que dá 3 beijinhos e tal. Hã? Dá um só, pois é. Acho que o limite é 3, né? Paramos no terceiro. Mas isso não quer dizer que a gente está querendo tocar aquela pessoa ou ser tocada por aquela pessoa. A gente vive numa sociedade, num tempo que o toque ele é efetivo, mas ele é um pouco reativo ao mesmo tempo. E o que eu achei muito interessante dessa proposta que você fez de exercício, de experiência com a gente aqui, é que ele é um toque que ele precisa ser na troca, ele precisa ser amoroso. Não sei se no sentido mais lato, mais fechado de amor, mas ele precisa ser cuidadoso com o outro. Então acho que isso é interessante. E eu lembrei muito de uma fala que você fez aquele dia que eu fui na sua casa, daquela, se você pudesse falar um pouquinho para o pessoal, porque eu fiquei muito emocionada aquele dia, que você falou como você enxergou aquele momento da manifestação das mulheres contra o nosso Eduardo Cunha, e como é que aquilo de certa forma te remeteu um pouco à sua experiência na aldeia, das mulheres cantando juntas e de braços dados e tornando aquele espaço um espaço de voz feminina, assim. Eu fiquei muito emocionada, você foi descrevendo da sua forma muito doce de contar, e eu fiquei assim, será que ela está falando daquela manifestação contra o Cunha? Porque eu estava lá, e eu fiquei muito emocionada. Não é uma manifestação, para mim não foi um ato muito padrão, assim, né? Parecia que tinha uma coisa, quem estava lá, né? A gente estava lá, agora tinha um encantamento ali também, tinha uma mística ali também. E quando você descreveu, eu falei, tá, então que lindo que não foi uma visão minha, tentando ser romântica com aquele momento. Eu achei muito bonito o que você trouxe de associação desses 2 momentos, assim. E aí eu queria te perguntar nesse sentido, por que você acha que naquele momento aquilo estava acontecendo entre aquelas mulheres? Os braços dados, tinha um toque ali entre mulheres que não necessariamente se conheciam. Tinham mães, tinha... Fala, negra. Na manifestação, eu fiquei muito emocionada que é uma intervenção que alguém faz, não sei, que eles botam um fio vermelho e formam uma rede e a galera fica segurando. Nossa, isso foi muito lindo, assim. Eu nunca tinha passado por uma experiência tão... Explica pro pessoal que não estava como é que era. Foi na manifestação, a galera tava, as meninas estavam lá, gritando, não sei o que, tá todo mundo chegando lá na Celândia. Alguns rolos de lã vermelhos começaram a girar e a galera foi segurando e formou uma rede gigante. E era um fio vermelho, depois sangue. Pra mim foi tipo assim, sempre frequentei a igreja e eu nunca tinha passado um momento tão sinistro, sabe? Porque tinha muito a ver com. Fiquei em pé, né? Cara, foi lindo, sabe? Porque assim, eu era baixinha e eu. Olha, isso aqui, isso de mim, caraca. É uma coisa que conecta a gente, sabe? Muito forte. Eu fiquei bem, graças a Deus. É isso que ela tá falando. E eu acho que quando a gente escuta falas assim, eu fico assim, cara, como a gente tá errado assim, meu Deus do céu. Como a gente tem que ficar destacado, como a gente tá, tipo, a gente lutando contra essa competição que eu tempo todo colocada pra gente, sabe? Quando você falou, aqui as pessoas competem muito, lá não tem competição. Eu não consigo imaginar um mundo assim, porque é tão competitivo, isso é muito difícil pra mim. A questão da solidariedade, a questão de não ter competição muito, principalmente com mulheres, sabe? É muito horrível, eu digo, cara, isso tá muito errado. Meu Deus do céu. Eu acho que eu comentei com ela, falando daquela vez que eu vi, pela primeira vez que eu vi assim, as mulheres cantando, né? Então, na minha cabeça veio aquilo que a gente vive, aquilo que eu falei. A gente canta, a gente também nós temos o nosso momento de encantamento. E aí aquele dia que eu fui convidado por uma amiga, né? Falou assim, vai lá pra gente ver. Aí eu fui. Aí eu vi que as mulheres estão unidas, assim, pegando a mão, e as mães também colocando mondear, a gente fala mondear, né? O bebezinho, né? Os bebês. E aí eles estão indo, marchando assim na frente, depois e vice-versa, vai trocando. E os homens, né, indo também, muitos, eu vejo assim que indo também ajudando elas, né? Então eu acho isso muito emocionante. Por quê? Porque é assim que a gente educa os nossos homens. Por quê? Porque eles têm que passar por isso também. Porque você nunca vai entender aquilo que você não sente. Então, às vezes a gente passa, por que a gente, os Guarani, quando o casal tem um filho, por exemplo,
o homem Guarani, ele é obrigado a assistir o parto e ajudar o parto da mulher. Por isso que as mulheres não vão para o hospital. Então, aí tem várias explicações, né? Então, para ter esse respeito, quem já teve filho, sabe que o parto normal é bom, mas o momento ela é muito trabalhoso, diz que é um risco, né? Aí tem várias explicações também, né? E tem a nossa história também sobre isso, né? Então eu acho que aquele momento, né? Depois que as mulheres começam a tocar o instrumento, elas se exibindo, na verdade, eu falo exibir, né? Porque na verdade na minha fala é isso, né? Quando a gente diretamente quando eu quero falar em Guarani, eu estou como se fosse exibindo, né? Me exibindo, não estou dizendo que eu sou melhor do que outro, mas eu estou me exibindo para que o outro me veja isso, mas de forma encantada, não é uma forma agressiva, é uma forma gostosa, assim, de encantar o outro, de ver o outro. Aí eu vejo muito lindo assim as mulheres, né, tocando tambor, eles dançando. Tinha algumas mulheres que até tudo pintado, né? Então eu acho assim, para nós isso é super normal, né, na verdade. E pela primeira vez eu vi isso na sociedade, onde tem muitos assim, nessa correria, eu achei muito, muito lindo. Por isso que eu falei assim, eu acho que a minha fala de novo assim, essa questão de que de repente a sociedade não indígena, ela tem muito assim, ela se manifesta só quando aparece algo, né? E nós indígenas, Guarani principalmente, a gente já trabalha com prevenção e não para trabalha, por exemplo, a gente já trabalha doença para prevenir doença e não trabalhar doença, né? O nosso costume na verdade é isso. Então por isso que a gente temos várias regras, né? Os meninos têm dança do Chondário, eles têm que entender o que é dança do Chondário. Dança do Chondário para os meninos para os homens ter essa tolerância, né? Pelos mais velhos, né? Os mais velhos falam que os homens são mais fáceis de se irritar. Por quê? Porque eles não sangram. Ele tem essa explicação. Não sei se cientificamente isso é falado, mas pelo menos eles falam pra gente. E por isso que os homens, geralmente, eles têm mais coisas mais tenso, né? A dança do Chondário, ela é uma dança muito tenso. Então eles têm que uma dança provocativa também, não superar a si mesmo e não superar o outro. Ele mesmo tem que se superar, né? Ele tem que ter paciência, porque o Tcheramõe, né, o Diogo que sempre participa, o Tcheramõe, ela grita na cara da pessoa, né? Grita, 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 e ele não pode piscar o olho, porque se ele piscar o olho, dizem que ele não tem segurança ainda. Então, enquanto ele piscar o olho, ele tem que repetir várias vezes isso. E essa dança não é uma coisa que acaba de uma hora para outra. É um processo, né? Então, eu acho que, por quê? Para ele ter paciência, né? E eles falam, quando você casar, quando você ter uma filha, quando você ter esposa, você vai ter que passar por isso. Você tem que ter paciência, porque a mulher é diferente, né? Então, já tem essa informação desde criança, né? Porque eu já ouvi muitas vezes, às vezes as pessoas, já está pronta para casar. Não é nesse sentido. É que os meninos passam por esse processo para ele lidar com as mulheres, né? Então eu acho que esse momento mas quem faz são as mulheres também, né? Muitas vezes eu vejo assim, a gente não estou dizendo que isso é o melhor, mas assim, nós temos esse problema também na aldeia, né? Muitas vezes os homens se irritam, né? Também. Mas e vice-versa, a mulher também tem esse momento. Uma vez eu cheguei em casa, né?
E aí o meu marido estava lá, aí eu cheguei em casa, cheguei do trabalho, estava dando aula, eu cheguei em casa, aí ele estava na mesa batendo na faca, um negócio assim, batendo na faca. Aí eu cheguei, olhei e ele estava chorando. Aí eu entrei, fui direto. Nenhum momento eu vou perguntar para ele por que ele estava chorando. Por quê? Porque ele, quando ele tiver vontade de falar, ele vai contar para mim. Quando eu estou assim, se eu quiser contar para ele, eu conto, se eu não quiser, eu não conto. Então eu acho que existe muito essa tolerância, digamos assim, dos dois lados, né? Então, e muitas outras culturas, né, que já aconteceu de Uruá casar com um Guarani, mulher principalmente, elas não aguentam. Porque eu lembro que algumas amigas, né, que são minhas amigas até hoje, que não é indígena, casou com um Guarani. Aí ela falava para mim que ele não era carinhoso, que ela era... ele não era afetivo. Mas só que ela não estava entendendo como que é o Guarani. O Guarani não abraça de vez em quando, mas tem que exigir, né? Então isso depende muito de costume para costume também. E às vezes isso muitas vezes tem que ensinar mesmo, né? Então, se o meu costume é isso, então a mulher tem que chegar e falar para ele, olha, o meu costume é isso, a gente tem que seguir assim. Então, tem que ter diálogo, né? Então eu acho que muitas vezes, aí eles se separaram, moraram um tempo junto, mas depois ela falou que não aguentou, porque é outra cultura, né? E por ele, e ele não, ele fala assim, não, eu faço de tudo para cunhar, né? Eu faço de tudo para cunhar, eu cozinho para ela, não deixo ela fazer nada enquanto ela está menstruada, eu sigo todas as regras, mas ela nunca fica feliz comigo. Mas ela não era isso que ela queria outro tipo de carinho, né? Mas ela, para ele, isso já era carinho. Então eu acho que houve esse desentendimento, né? Dos dois costumes totalmente diferentes do outro. Então, até eu, por exemplo, eu também enfrentei dessa situação, né? Porque eu, para mim, estando comigo, conversando, compartilhando, que muitas vezes que está me angustiando, já é um companheiro, já é um parceiro. Mas não é um abraço que vai dizer para mim que ele está aqui suficiente. Quer dizer, não é isso. Então, muitas vezes, existe esse desencontro também, né? Enquanto tem duas culturas, talvez, né? Então, eu acho que eu estou falando isso para vocês perceberem como que é diferente, né? Por isso que eu falo assim, diferentes origens, mas às vezes um pouco, nós somos muito tímidos, né? Para demonstrar isso. E aí eu lembro sempre falando assim, o carinho, o amor é aquele que você faz, não é aquele que você diz. Então, eu acho que, às vezes, por mais que a gente, Guarani com Guarani já não se entende muitas vezes, imagina com outras pessoas, assim, que não tem. Então, eu acho que sempre há um conflito também, nesse sentido. Então, eu acho que era isso, né, que eu queria falar, assim, e eu acho que eu queria, assim, uma sugestão, talvez, né. Eu acho que a gente tem que construir o nosso direito. Quando eu fiz pergunta para uma senhora, né, para uma velhinha, né, que ela falou para mim, o que é o meu direito dentro da comunidade? Aí falou assim, não, você constrói seu direito. Aí eu acho que aí eu falei, você não tem direito. Aí eu falei, como assim? Eu não tenho direito? Aí ela falou assim, não. Ela falou brincando, né? Aí ela falou, não, você constrói seu direito. Então, na comunidade, eu acho que a gente constrói o nosso direito. Cada um constrói seu direito
da forma que quer ser visto. Então, é aquilo que eu falei, né? Se o homem que fala demais, ele tem o direito dele. O que é o direito dele? De não ter... todo mundo saber quem ele é, né? Então, e a pessoa que é calma, a pessoa que segue a regra da comunidade também é uma pessoa que é líder, que ele pode ter opinião, que ele pode falar, ele pode opinar também, então ele tem direito. Então, eu acho que os nossos direitos a gente tem que construir, né? Na universidade eu vejo que muitas vezes a gente também, eu acho que a gente tem que construir outra visão. Porque pelo que eu vejo, assim, no meu trabalho eu falei sobre isso, na minha monografia eu falei que a escola parece que só para um grupo só, que é para os homens, que não tem filho, que não tem para diversidade, né? Não leva cada um a nossas diferenças, porque todos nós somos diferentes um do outro, né? Então, e todos nós temos o nosso direito. Então, de que direito que a gente está falando, né? A gente tem que construir os nossos direitos aqui. Mas para a gente construir o nosso direito, a gente tem que andar junto, né? Para andar junto, respeitando a diferença do outro. Agora, não podemos ter essa competição, né? Se eu quero só para mim, claro que ele não vai ter direito. Aí a construção, né? Independente de qualquer coisa que eu construir, só vai servir só para mim. E para ele não, e para ela não. Aí eu acho que a gente tem que pensar sempre junto, né? De que direito, de que lugar que a gente está falando e de quem estamos falando. Porque nós não somos uns, né? Somos vários. Eu acho que isso é importante, mas sempre junto, né? Eu acho que é mais importante isso, o bem-estar de todo mundo, né? Independente de um espaço, né? E outra coisa que eu quero, assim, falar muito de a gente, das mulheres mesmo, de ocupar, de dizer o que querem, o que querem para si, para nós, né? O que eu não quero para outro, eu não quero para mim também. Então vamos andar junto e vamos construir o espaço encantamento, vamos ocupar o nosso espaço para encantar, independente de ser de forma gritando, cantando. Cada um tem as suas habilidades, digamos assim, e cada um nesse momento demonstra sua habilidade. É isso que a gente faz às vezes na nossa dança, no grupo de mulheres, assim, quando as mulheres começam a dançar, tem uns que não querem dançar, mas a gente encanta ela pode olhar, ela pode fazer outra coisa, né? Mas tem uns que gosta de dançar, cantar, então ela canta pra gente, mas todo mundo junto, né? Sempre apreciando um outro. Eu acho que isso é importante, né? Pra gente pensar se a gente... E não obedecer muito, não. Se a gente obedecer demais também, às vezes a gente não consegue andar. Porque a barreira a gente sempre encontra, né? Então a barreira tem muitas coisas assim na nossa frente. A gente não prevê o que vai acontecer. Então a gente tem que trabalhar em cima do coletivo e pensar no outro. Porque se a gente pensar de obedecer, a gente não vai respeitar o outro, mas você vai obedecer. Muitas vezes acontece isso. Se eu fosse obedecer tudo aquilo que veio para mim interferir, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria com as outras muitas vezes. Eu não estaria falando sobre as outras. E hoje, muitas vezes, elas falam para mim, como que eu posso fazer? Eu conquistei muita coisa, assim,
né? Porque, apesar, e por isso que eu falo assim também, cada um, não podemos interferir, impor as coisas, né? A gente pode falar, mas cada um sempre tem que ter a sua liberdade de dizer o que querem na vida. Eu acho que isso é importante também, né? Por exemplo, quando teve polêmica na comunidade, que eu fui atrás para eu dizer que eu não quero ter mais filho, foi muito, acha simples, mas foi muita luta, né? Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Dessa questão da maternidade como destino ou maternidade como escolha. Como é que isso aconteceu na sua experiência com as mulheres que você conhece? É uma história longa, mas enfim. Na verdade, a gente onde eu morava não tinha mais remédio natural. Geralmente tinha, hoje não tem mais. Porque a aldeia hoje quase não tem mais nada. Algumas aldeias têm, algumas aldeias não. Então, e também nós não temos mais também próprio assim, pessoas, né, para fazer isso. Temos, sabemos, todo mundo sabe, né? Mas quando eu comecei a ter discussão com a comunidade, é que falaram para mim que eu não podia tomar anticoncepcional. E aí eu tive que ir, aí um jogando pro outro, falando, a FUNAI não quer. Aí eu fui pra FUNAI, eu falei, por que vocês não querem? Porque eu não quero ter mais filho, eu quero estudar. Aí eles falaram que não, que foram o próprio liderança que não podia tomar. Falaram que as mulheres não podem tomar porque pode trazer doença, né? Claro que isso também é verdade, mas no momento que eu pensei que eu não quero ter mais filho, a única coisa, a opção que eu optei era tomar anticoncepcional. E aí eles falaram que não, que as mulheres não podem tomar, que não pode. Aí eu não queria fazer aquele que faz laqueadura, né? Eu falei, não quero fazer isso. E aí eu fui na comunidade, né? Na verdade, várias mulheres não queriam ter mais filhos, só que aí os médicos, eu tive que conversar com o médico, na época eu era agente de saúde, né? Então, muitas vezes, elas não têm coragem, né, de falar. Por isso que eu sempre falo, tenha coragem de falar, não tenha medo, né? Porque muitas vezes, aí eu falei, eu não quero ter mais filho, porque eu sabia que a aldeia não tem mais condições de sem eu trabalhar hoje em dia, também não tenho como sustentar meus filhos, porque hoje, obrigatoriamente colocar seu filho na escola. E quem é que arca as consequências? Quem é que arca da questão do estudo, saúde, hoje em dia? É próprios pais. Nós não temos a ajuda do governo. E quem é que vai pagar então? Se o meu filho não tiver educação, entre aspas, né, vai falar que eu vou ser culpada por isso, e eu não quero levar essa culpa. Aí eu falei na comunidade, falei assim, então quem vai ser responsável pelo meu filho? Pela educação, pela saúde e pro resto da vida, não é para hoje, não é só amanhã não. Então, eu acho que assim, essa minha discussão foi adiante e eu, graças a Deus, conseguimos, né? O médico orientou a gente qual caminho, né, que é melhor para não ter filho. E tivemos vários formação, na verdade, na comunidade para que tenha essa informação sobre isso, né? Para evitar filho e outras coisas. Hoje, né? Falando sobre essa questão eu trabalhei na escola, né, sobre essa questão da interculturalidade, né, no meu ponto de vista eu acho assim que muitas vezes próprios parentes muitas vezes criticam, o Juruá só trouxe coisa ruim pra gente, o Juruá só traz coisa ruim. Eu acho que hoje não podemos só lamentar, eu acho que a gente tem que dialogar, né? Porque hoje não tem como mais
o Juruá mandar tudo de novo para lá, né? E aí, então, eu acho que é melhor dialogar, o melhor caminho é dialogar, né? Aí eu falei para as meninas, eu falei assim, por que o Juruá casa mais tarde? Por que o Juruá decide o que vai, se vai ter filho ou não vai ter, né? Isso é cada um, porque cada um vai fazendo o que dá para fazer. Por exemplo, aí se você for estudar, você não vai poder ter 6 filhos, por exemplo, né? Antes a gente tinha tudo na aldeia, a gente tinha caça, pesca, mato e tudo, mas hoje nós não temos mais. Então a gente tem que trabalhar para sustentar os nossos filhos, como qualquer cidadão brasileiro. Então, temos que estudar, né? Temos que correr atrás, né? Então eu acho que isso, independente se é mulher ou homem, eu acho que é um caso de planejar, né? Aí eu falei para os meus alunos, o Juruá ele se planeja, porque a terra não é dele. A terra, quer dizer, se é comprado é aquele, né? Não é igual a gente. A gente tem nossa terra, mas nem não é nosso também, é do governo. Então eu acho que eu converso muito sobre essa questão da individualidade, mas dentro do coletivo, né? Porque o nosso tecó depende do outro. Tecoporã, o que é tecoporã? O bem-estar. Né? Tecoporã quer dizer, é um espaço onde a gente vive. E o espaço para a gente viver bem não depende só de mim, depende de todos. Então por isso que a gente, nós indígenas, eu acho que de modo geral, ou seja, dentro da comunidade, a gente trabalha muito com o outro. Porque se o outro falhar, vai refletir sobre mim. Né? Então tudo que a falha que existe dentro da comunidade é do coletivo, não só de uma pessoa. Então por isso que a gente sempre trabalha com a questão do coletivo. Eu acho que é isso. As perguntas, pessoal? Também. Quando você falou da questão do silêncio, que depois você falou um pouco mais, o que me veio à cabeça foi a música. Assim, o silêncio e a música tem muita a ver. Assim, mas, e aí eu queria que você falasse um pouco mais, como professora, da relação da música com o aprendizado, com a educação, e como a música auxilia, ela soma, né, acrescenta na formação dos indígenas. A música, no mesmo tempo, o canto, na verdade, ao mesmo tempo ela é sagrada, mas ao mesmo tempo ela interage também. E ela também une também. Né? Eu acho que o canto aquilo que eu falei do encantamento, no momento de canto que a gente faz. Geralmente a gente faz esse encantamento com música, né? E por isso que música e essa questão da música, do canto, né? Na verdade é para isso, para encantar o outro. Porque nós, Guarani, nós não temos de apontar, não sei se algumas pessoas que conhecem o Guarani, geralmente a gente não aponta o dedo no erro do outro. Por exemplo, se você fez alguma coisa de errado, eu não vou chegar e dizer para você, olha, você errou nisso, nisso, nisso. Né? Não vou falar isso. A gente se reúne e a gente conta a história. É nesse conto de história que às vezes aponta o erro vamos supor, do urubu, né? Cada bichinho tem história para nós Guarani, o urubu. O que é a história do urubu? O urubu aí conta toda a história, conclusão da história, aí chega porque ele se tornou urubu, né? Então, por conta de não obedecer, por conta de fazer... Então, nós temos o Djepotá. Né? O Djepotá quer dizer aquele encantamento, pode ser ruim e pode ser coisa boa. Né? Então, por isso que o Djepotá,
é uma forma de... esse Odiepotá significa, se for ruim, é porque você não respeitou. Então, se você não respeitar, é aquilo que eu falei. Então você, por exemplo, para os Guarani, aquele que fala qualquer coisa, palavrão, né? Não é bom Guarani. Ele não é bom Guarani. Aquele que fala qualquer palavrão, aquele que grita, aquele que... Então ele não é bom Guarani. Por quê? Ele não respeitou por vários motivos, várias situações, né, que foi proposto para ele. Então cada indivíduo tem as suas regras dentro da comunidade. Então eu acho que esse encantamento tem a ver com a história, com a música, é um conjunto, né, na verdade, é um conjunto de atividade prática, né? Por exemplo, aquele que eles fazem, no momento os meninos e as meninas, é no momento da fase de... As meninas começam, quando vem a primeira menstruação, né? Ela começa a ficar quietinha, né? Ela fica quieta, ela fica no silêncio, né? E só tem acesso a ela as pessoas mais velhas, aquele que vai dar conselho, né? Então, nesse momento ela se encanta, né? Como que ela deve agir. E os meninos também. Então, por isso que eles têm várias regras que muitas vezes não pode, os meninos não podem falar muito. Eu não sei se vocês já perceberam que alguns têm aquele negocinho furo aqui. Isso é uma forma deles... Por que esse furo? Esse furo, para identificar que ele fala muito ou fala mal, ele fala palavrão. Olha essa situação. Então, essa pessoa que tem furo, para nós... Então a pessoa chega, já olha de um jeito, né? Não quer dizer que ele é rejeitado, não. Mas qualquer pessoa que ele chega perto dele, já fala para ele, olha, você tem que parar, não pode falar muita coisa, não pode falar muito assim. Então, para ele ser identificado, que ele fala muito, fala qualquer coisa. Então, essa é a regra, na verdade. Então eu acho que essa questão da música tem a ver muito com esse encantamento, quando você quer, através do canto, através da dança, que a gente encanta o outro, para interagir com o outro. Então por isso que eu achei assim, quando eu falei quando teve manifestação, foi muito emocionante para mim, que eu vejo as mulheres cantando, fazendo esse encantamento, né? Mas pegando todo mundo, assim, eu acho isso interessante. Mas isso é o nosso jeito mesmo de fazer esse trabalho, né? Para não apontar, dizer você está errado, você fala, não, a gente não aponta, mas através do canto, do encantamento, a gente convence o que a gente quer, né? Eu acho que é isso. Não sei se respondi. Você estava falando da relação da mulher com a universidade, né? Que até você mesmo ganha nossa história, ter filhos e tal. E eu fiquei pensando se para o homem teria essa mesma dificuldade de conseguir ingressar, não só na universidade, mas enfim, de modo geral, se para a mulher seria um pouco mais complicado do que para o homem, na vida. Para a mulher é mais complicado. Por questão do filho mesmo, né? Porque para a mulher ela é mais complicado porque ela não pode, muitas vezes tem que tomar uma decisão muito bem rigorosa, porque mãe é mãe, sabe como que é. Então eu acho que é difícil. É difícil de eu viver aqui e meus filhos lá. Então sempre é mais difícil. Para o homem não. O homem... Eu acho que os homens, de modo geral, eles que decidem, né? Se vai fazer ou não. Às vezes, por conta da família também é mais complicado, mas assim, para quando ele tomar decisão, é mais fácil. Para ele vir, para ele ficar,
até mesmo assim para interagir com outras pessoas, né? Porque para nós mulheres a gente não sabe para onde a gente vai, com quem nós vamos ficar, então é muito difícil isso, né? E apesar que a gente também temos assim mais facilidade hoje em dia, né, de acolhimento, né? As mulheres têm mais facilidade de se acolher, na verdade, mas os homens têm mais, eu acho que é mais para as mulheres que têm mais dificuldade, por vários motivos. Só quer fazer uma pergunta que eu lembrei de uma coisa que você falou aquele dia na sua casa, você falou hoje rapidamente também, mas que eu achei interessante, a gente fala muito sobre isso aqui no curso. Você falou que as palavras feias, o equivalente aos palavrões na aldeia não necessariamente são associadas à questão a partes do corpo, por exemplo. Né? E pra gente, o tempo todo, pensar nos palavrões todos que a gente conhece, ou são partes do corpo, ou estão relacionados ao ato sexual. E que isso, a aproximação dessa forma de trabalhar com o corpo, associar ao sexo a coisas ruins ou, enfim, violentas, como isso tem interferido na própria dinâmica dos rapazes na aldeia. Você podia falar um pouquinho sobre isso, assim, que eu acho que isso é bem importante pra gente, porque a gente tem pensado muito sobre isso aqui no curso. A gente começou esse curso falando muito sobre o primeiro assédio, todo esse desejo, né, de quase orgânico de falar sobre como nós mulheres somos ao longo da vida assediadas ou sofremos mais ou menos violência direta ou indireta, objetiva ou subjetiva ao longo da vida. E como isso muitas vezes se dá pela palavra, uma palavra que associa o ato sexual como coisa necessariamente negativa ou culpável. Queria que você de repente pudesse falar um pouquinho sobre isso, como se dá essa associação ou não se dá na aldeia, e como é que está acontecendo isso agora quando os meninos vão, por exemplo, para uma escola que não é dentro da aldeia e voltam com uma coleção de palavrões que se associam, por exemplo, a partes do corpo ou ato sexual. O que isso acontece na prática? Na verdade, na aldeia, nós não temos palavrão na língua, não tem palavrão, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão do corpo, muitas vezes a questão do corpo não significa que isso é errado, né? Agora, se você, eu já ouvi muitos alunos, né, que estudaram no coqueiral, não chama pelo apelido, bota apelido no outro, de uma forma muito, assim, errado, né? Que chama disso, chama daquilo. Então eu acho que isso, para nós isso é grave, né? Por isso que a gente bateu o pé e dizer que nós não queremos mais colocar o nosso filho na escola de coqueiral. Por quê? Porque quando eu fui na aldeia, eu fui chamado para para ver a nota do meu filho. Aí eu fui. Quando eu fui lá, eu vi os meninos de 13, 14 anos chamando o outro de Zé Buceta, chamando o outro de Zé Mané, que não sei o quê, tudo que é ruim. Eu fiquei assim, sei lá, fiquei sem palavra até. Aí eu voltei logo, eu falei eu falei assim, gente, tá achando... E aí, na comunidade, isso não acontece. E se acontecer também, é para chamar atenção. E quem fala, às vezes, próprio cacique, às vezes fala isso, mas para chamar atenção. Uma vez, um exemplo. Aconteceu um cara, casou com uma Guarani, aí ele foi lá, parece que agrediu a mulher. Ele ficou bebendo cerveja e depois veio agredir a mulher. E aí, a comunidade, o cacique chamou a comunidade toda para poder chamar a atenção dele, né? Aí ele falou, aí ele chamou ele e todo mundo. Só que na comunidade é o seguinte, quando um homem fez isso, todo mundo leva esporro, não é só um não. Aí todos os homens é chamado para ouvir os mais velhos, né? Aí ele é chamado, né? Ele é chamado no meio de todo mundo, aí começaram a falar, né?
Aí só que ele fala com o objetivo de chamar a atenção do homem. Aí ele falou assim, eu lembro que o cacique falou, o cacique mais velho, ele não é mais cacique hoje. Aí ele falou assim, você casou, você pegou sua mulher, tá te dando todos os dias e você paga para ela. Aí falou assim, olhou e falou assim, não, eu acredito que não. Se fosse isso, ela estaria rica. Tá lavando, passando, fazendo isso para você e você faz esse tipo de coisa. Aí ele falou assim, a partir de hoje, todos vocês, mulheres, falou assim, não faz mais nada de graça pro seu marido. Aí, mas ninguém pode rir, né? Não pode fazer isso que eu acabei de fazer, entendi. Então, mas isso é uma coisa assim, uma forma de ele chamar atenção ironicamente, mas isso não significa que ele está falando mal, né? Mas ele, quando ele fala, aponta diretamente, é porque o negócio está grave, né? Então foi por isso que ele chamou a atenção. Mas só para falar, por falar que é disso, daquilo, isso não acontece. Se isso acontecer, também os pais também são chamados na comunidade, porque que não tem nome não. Se seu filho, se eu estou vendo meu filho o que ele está falando, o que ele está fazendo por aí. Então, isso acontece dentro da comunidade. Eu acho que, pelo menos onde eu moro, sempre acontece isso, né? Eu não estou falando que todas as aldeias é assim, mas eu estou falando da aldeia onde eu moro. Mas eu acho que todas as aldeias Guarani que eu passei, eu nunca ouvi, né, alguém dando um nome nesse sentido, né? Porque tem outras várias coisas que eu também já ouvi eles falando, mas assim, ironicamente o cacique chamou a atenção, né? Você beija sua mulher, é mentira, você não gosta não, você beija só para dizer que você é o dono, é isso mesmo, você não é dono de nada não, é assim, eles dão, às vezes quando ele fala isso, ele fala bem irônico mesmo, né? E outras coisas, né? Por exemplo, para nós Guarani, a gente não tem assim, a nossa própria língua Guarani já não é a questão do posse. Por exemplo, se eu falar meu namorado ou minha namorada, né? Também não tem gênero, na nossa língua Guarani não tem gênero. É tipo todos, todos. Né? Não tem, quer dizer, ou ele ou ela, e não tem gênero. Na nossa cabeça, quer dizer, para nós Guarani, a mulher, ela morreu, ela deu a vida para salvar 3 homens. Então, para dar vida para 3 homens, né? Então, quer dizer, ela morreu. Então, por isso que a minha avó dizia que o homem não pode levantar nenhum dedo na mãe, nem nenhuma mulher. Porque diz que quando ele levanta o dedo ou aponta o dedo na cara da mulher, quer dizer, ele mata 7, ela fala 7 ou 3, né? Aí ele mata todas. Não matando, matando, né? Assim, é uma forma de metáfora, né? Quer dizer, de matar as mulheres. Por isso que eles falam que a mulher sangrou e deu a vida por ele. Mas só que, por isso que ele não pode apontar o dedo na mulher, porque diz que ele mata a mulher. Então, por isso que a gente, ele tem que respeitar muitas vezes, sentimentalmente também. Por que a gente casava muito cedo? Também tem uma história também. Porque a gente não tinha essa questão de ficar, né? Hoje em dia a gente já tem isso na aldeia, mas isso não existia na aldeia. Por quê? Porque os homens não podem machucar as mulheres, né? Sentimentalmente. Porque eles já têm historicamente isso, no nosso ponto de vista, né? Eles já têm isso, então por isso que muitas vezes, essa história é contada. Sempre é contado na comunidade. Quando isso enfraquece, também se perde um pouco também. Né? Por que os homens por que isso tem que ser contado? Porque isso que leva os homens a entender que ele tem que respeitar as mulheres. Né? Então não tem aquela história de
Adão e Eva, que o Adão, quer dizer, o Adão errou porque a mulher incentivou. No nosso ponto de vista agora é diferente. Quem errou foi o homem, não a mulher. O homem que errou e levou à morte a mulher. Então, eu acho que é isso. Mais perguntas, pessoal? Não? Então, eu queria agradecer, antes de vocês irem embora, calma. Eu queria agradecer muito a Sandra. Acho que nós temos, assim, 1 milhão de coisas para pensar. É engraçado, porque a gente tinha conversado pra caramba aquele dia na sua casa e agora a minha cabeça está fervilhando ainda mais. Enfim, a impressão que eu tenho é que toda vez que encontrar com você, eu vou sair ainda mais atravessado por essas questões todas que você faz. A gente pensar isso é muito maravilhoso, porque esse espaço que a gente está tentando formatar aqui e criar aqui na universidade também não é um espaço muito simples, porque a gente está o tempo todo vivendo num mundo muito binário, né? Certo, errado, qual é o papel da universidade, qual é o papel da sala de aula, enfim. O que a gente está tentando construir é muito mais de uma lógica de uma desconstrução nesse sentido de tentar, não é uma questão de concordar ou discordar, de acreditar ou não acreditar, mas de estar aberto para ser atravessado por essas experiências e olhares e visões, expressões o tempo todo. E eu acho que a gente precisa disso muito, né? Assim, ela falou logo no início da intervenção dela que a gente está o tempo todo sendo convocado a falar, né? A gente tem que se expressar o tempo todo. A gente ouve muito pouco, né? E eu acho que a gente está tentando fazer aqui nesse espaço, ao longo desse semestre, e o que a gente fez hoje muito bem, e engraçado, né? Eu fiquei pensando nisso, enquanto você estava falando agora, a gente teve muito mais intervenções de vocês no sentido de comentários e agradecimentos do que de perguntas. E eu achei isso muito interessante, porque geralmente quando você traz um convidado externo, as pessoas fazem muitas perguntas. E aqui eu senti o contrário, as pessoas estavam tipo, deixa ela falar. Aconteceu isso muito, isso é muito bonito. Então eu queria te agradecer muito, Sandra, mais uma vez, dizer que é um super privilégio. Que você pode contar com a gente do que você precisar, que a gente está nessa batalha aqui por uma universidade ainda menos excludente, ainda menos... Tá gravando, né? Não posso falar coisas pesadas. Ainda menos... Como é que... Me ajudem. Se eu consigo pensar em palavras não desse tipo, palavrões. Ainda menos... Ajuda, Lia. Restrita. Vamos por aí. Entenderam, né? E o que a gente está tentando fazer, isso às vezes é meio goela abaixo, às vezes é batendo na porta, se não abre muita porta a gente vai entrando do nosso jeitinho, ou com o nosso encantamento, e a gente está junto nesse processo, assim, muito obrigada por você topar vir aqui hoje, muito amorosamente, assim, desde o primeiro contato que eu fiz com a Sandra, ela foi super legal, assim, isso é uma coisa que a gente também tem que valorizar muito, que não é uma coisa que a gente consiga todos os dias, e ressaltar, vou passar a palavra final para a Sandra, para ela finalizar, mas assim, ressaltar, reiterar que nós temos lindos aqui, tipo, quase meio, tudo meu, artesanatos lindos que a Sandra trouxe pra gente dar uma olhada. Enfim, se vocês quiserem comprar, a ideia é justamente essa. Vou agora um parênteses, depois eu tiro isso do vídeo, assim. Sandra é mestranda. Quem é? A Natasha é mestranda. Vida de mestranda é uma dureza. Pode gravar, depois eu te digo. Vida de mestranda é uma dureza. Então, tipo, vida de mestranda no Rio de Janeiro é mais dureza ainda. Fala porque eu sei disso, lembro muito recentemente. Então, vamos exercitar, se vocês quiserem e puderem, a sororidade aqui na prática. Quem quiser dar uma olhada nos lindos, a gente já comprou, né, Natasha? Artesanatos e peças lindas que a Sandra trouxe. É isso, eu faço propaganda da Negra também. Ela não é mestranda, mas em breve esperamos que seja. Ela faz brownie muito bem. Você trouxe brownie hoje? Tá sem tempo para dar. Dizem que a orientadora dela é bem ruim. Enfim, muito obrigada, Sandra, mais uma vez. Desculpe a brincadeira, qualquer coisa. Obrigada. Não.